Estávamos a interromper, agora interrompemos um bocado o Armando. Mas eu gostava de responder a isso, pode ser. Lembro que ação e ato, grosso modo, pelo menos para este momento, devem ser encarados como sinónimos. E lembro que o ato, portanto, se quiserem ação, é constituído por concepção, deliberação, decisão e execução. E se a performance quer assumir o ato ou a ação, então assumirá estas 4 constituintes. Diferentemente da pintura, se quiserem tucur, que é a visualização da execução. Por isso é que muitas vezes a pintura foi, se calhar, injustamente atacada por se considerar que ali está pura e simplesmente a execução, a capacidade de execução, despida, destituída de todos os outros elementos fundamentais. Registro. Também, grosso modo, registro é o gesto tornado perene, é o gesto eternizado. Mas quando nós, em relação à performance, e sobretudo se a distinguirmos do happening, quando nós, na performance, ou em relação à performance, falarmos em registro, devemos ter algum cuidado. Porque o gesto tornado perene é o gesto do performer, ou é o gesto do fotógrafo, ou o gesto do autor do vídeo. Eu estou a falar num português entendível. Nessa medida, os documentos de intervenção ou de performance, ou aquilo que muitas vezes chamam os registros de uma performance, verdadeiramente não são, na minha ótica, no rigor da palavra, no rigor do conceito e fundamentalmente no rigor do ato, registro. Porque, sabem, uma coisa é a causa motora. Eu não estou a querer dizer, não há ninguém, por amor de Deus. Uma coisa é a causa motora, outra coisa é a causa motora junta com outra qualquer causa, nomeadamente a formal e a final, porque eu posso começar a ter fins em vista no mero ato que possa fazer aqui no palco. E este ato, se eu tiver aqui um giz ou aqui uma caneta, e se chegar ali a coisa, poderá ficar registado. Só queria fazer aqui nesta onda. Bem, eu não queria estar a cortar um bocado, a mudar muito, mas para não me esquecer, fazer um bocado desta história do registro e fazer aqui uma campanha, qualquer comente queres pôr uma fotografia minha no Facebook, uma performance, eu não quero que ele ponha a fotografia. Porque uma fotografia, a minha atitude em performance era com cuecas e meias e não sei o quê. E no Pompidou lembrei-me da primeira performance, ou segunda que eu fiz, era sem música, portanto era dificuldade, ainda por cima estava nu, portanto ainda mais complicado era uma coisa muito difícil de fazer. E agora, o registro dessa performance não tem graça nenhuma, quer dizer, porque de facto era uma coisa porque aquilo era o título da performance, eu dançava com paletas, com as paletas, havia um título que eu escrevi à mão, grande, depois eles conseguiram uma luz só para o título em cima, que dizia "Il faut danser Portugal", não sei, então aí dançava, tinha música, dançava com as paletas, e tinha as cuecas, e depois a outra performance tinha um título entre as paletas que era Le Monde Danse Peinture, depois tinha as paletas com o jornal Le Monde, mas que ninguém percebia porque era ao longe não se via bem. E aí não conseguia, nem tinha as cuecas, nem tinha... Pronto. E aquilo, música, nem nada. Mas não é uma coisa propriamente que pode-se contar. Mas isto não tem qualquer interesse. Até porque de facto o registro pode levar a que a performance possa parecer
minimamente, eu acho que erótica não será certamente, mas pelo menos pode parecer que queria ser, mas não era. Portanto, o registro ia completamente deturpar o lado patético e desgraçado da performance. Mas é quase a mesma coisa que tu às vezes tens, imagina uma exposição, e uma coisa é tu estás lá dentro e vês a exposição e sentiste na escala, outra coisa é ver fotografias da exposição, às vezes até o contrário, às vezes há uma má exposição e na fotografia fica ótimo. E nas performances também acontecia o mesmo, quando se registavam as performances, a gente sabia que tinha visto aquela performance que era uma boa chatice ou uma má, e na fotografia, como tinha algodões, ou tinha cores, ou não sei o quê, davam umas imagens plásticas fantásticas. Mas eu só queria voltar atrás a ler com... Deixa-me só fazer uma coisa, ele fez-me um pedido e deixa-me assumir publicamente o seguinte. É o seguinte, eu quero dizer publicamente aqui, que é o seguinte. Eu há uns meses para cá tenho dito ao António, exatamente utilizando essa performance em que ele fez nu, que iria fazer chantagem exatamente com ele, na medida que eu iria pôr no Facebook, na minha página, mas no meu mural, exatamente essa imagem. Portanto, tenho que confessar duas coisas. Primeiro, é uma ferramenta que eu não uso, eu não tenho Facebook. Portanto, jamais poderei pôr uma imagem que não tenho, num sítio que não tenho um mural nem Facebook. E segundo, não tenho fotografia nenhuma do António Olaio. Se nem sequer as minhas fotografias tenho, quanto mais as do António Olaio, nem nu nem vestido, aliás. Portanto, mas há uns meses para cá eu tenho atormentado com esta ideia de destruir a imagem do professor catedrático Coimbrão com uma imagem de alta resolução no meu mural do Facebook. Portanto, é isso que queria. Portanto, posso estar descansado, que da minha parte não. Se estragar a imagem já tenho feito o suficiente. Hoje eu já me perdi no contexto. Assim uma palavra. Lembro que na altura o que se fazia. O Pedro falava das exposições que via das Belas Artes, pronto, eram umas coisas mais formatadas, da escola, não era formatada, mas a escola, mas quando na altura éramos nós que fazíamos as coisas, não era a escola que fazia. Eu lembro que o Albuquerque e o Gerardo, nessa altura havia aqueles, o que havia em Portugal eram os concursos de pintura, com o Fernando Azevedo, com o Fernando Pérez, com o Rui Mário Gonçalves. Eu lembro do Gerardo aparecer com aquelas coisas, Portugal é um país porreirinho, e o Albuquerque Mendes com o Bem porreirinho. E o Albuquerque Mendes com o pouquinho crítico e com o pouquinho pintor, não é? Havia um... Não, tanto quanto... E o Estou-me nas tintas. Várias performances com o Albuquerque e eu fizemos em conjunto. Só quero pegar... em que também, mais uma vez, isto tem que ser contextualizado na altura. Portugal tinha feito a Revolução, havia uma procura de uma espécie de identidade nacional que ninguém sabia o que era e, portanto, mais valia parodiar com a situação. E o que nós fazíamos era, desde performance ao som do hino nacional, ia fazermos a barba, ou a tirar peixe para cima das pessoas, ou havia esses concursos académicos em que uma das vezes intervi-me, trazia 2 baldes com tinta e meti os pés dentro dos baldes e um letreiro dizia Estou-me nas tintas, e era uma espécie de provocação às partes institucionais que havia, que é como o António Lai estava a dizer, que havia o Museu Soares Reis com o chamado Grande Prémio de Pintura, o Grande Prémio de Desenho, o Grande Prémio disto, e não havia mais nada. E eu não julgo que, quer dizer, isto não são grandes. Eu julgo que nenhum de nós pensa que fizemos grandes atividades artísticas ou atitudes artísticas, faz parte da simples condição de ter 20 anos, 30 anos e querer mexer com as coisas. E eu julgo que é que também que acontece com vocês, que os que terão aí 20 e tal e 30 anos e acreditam nelas e provocam. Quando há um bocado estão a falar que as performances são um sentido provocatório, o problema de hoje em dia é que já quase, eu acho que muito pouca gente já se provoca com performance. Isso é o drama da performance. Isso é o drama que eu senti quando resolvi acabar com as performances.
E a outra coisa que é fundamental, mas mesmo eu acho que hoje os mídia não, os suportes, é por isso que eu acho que a performance quando se reverte para o campo virtual não é um problema de registro. Eu não sou também contra que haja registros. É uma outra transversalidade e uma outra maneira de o artista colocar problemas, e nesse sentido eu acho válido. Agora, às vezes irrita-me ver performance em que está, que estou a ver, que já vi, e depois o artista faz aquilo num quarto escuro e depois apenas mostra o vídeo. Se eu sentir que aquilo é feito especificamente para isso, que é feito para ninguém ver, que é feito para ser, digamos, a atitude, que interessa é a atitude plástica do artista num registro eletrónico, o computador, mas isso tem que estar evidente para mim e muitas vezes é camuflado, é fingido. E isso sente-se. E na performance ao vivo também se sente o que falha e o que não falha, porque aí tens de estar diretamente com o público. E não há pior quando vocês estão confrontados com o público, porque aí que acaba sendo muito parecido com o teatro. Mas, Gerardo, posso interromper? Sim, claro. Desculpa. Não, enfim, eu não serei tão cético como tu, porque eu acho que, por exemplo, fazer uma performance via Skype é uma coisa que é possível agora e não seria na altura, e é absolutamente válido ou possível, porque tu tens o público. Eu acabei de dizer que é outro registro, e se eu sentir que tu trabalhas com o campo musical, e o campo dos sons, sim. E quer dizer, se eu sentir que aquilo tem sentido, sentir ou a perceber-me ou conhecer o teu trabalho, quer dizer, aquilo passa a ser correto. E até é um processo. Eu aí que já não chamo bem de performance, chamo-lhe um processo interventivo, um outro. Sim. Sim. Não estou a dizer assim, não, isso não, nem pensando. Pois, está bem. Eu então percebi mal. Okay. Há aqui uma pessoa que quer intervir, com licença, vou passar a palavra. A pergunta que eu queria fazer vem no sentido daquilo que o Pedro pegou agora e que tem a ver também com a questão do registro e do facto de não haver registros na vossa altura. E na devida distância entre 20 e tal anos, além disto ser uma coisa que me interessa, é também, se calhar, um ponto de reflexão sobre como pensar a performance hoje. E dado que alguns de vocês ainda fazem performance hoje e podem vê-la também na perspectiva das pessoas que estão a fazer performance agora, que estão a começar a fazer agora performance, e numa era em que a performance, a forma como vivemos é uma performance do meio e dos meios. Estavas a falar agora do Skype, de fazer uma performance. Hoje em dia somos a forma como utilizamos os meios também, em grande parte. E refiro-me essencialmente a esta geração. E a forma como esta geração vê a performance e como faz essa performance dos meios, que diferença é que marca e como é que vocês também veem isso agora? Bom, não sei se... Da parte que me toca, eu também não quero monopolizar o... Mas é assim, mas há uma coisa que eu acho que... Deixa-me só dizer, isto é recíproco, porque além da ação, há na produção da performance hoje em dia uma consciência desse registro. Em que medida é que a performance hoje pode ser feita para ser registada, por haver essa hipótese do registro? Em que medida é que o meio, os média, influenciam a produção da performance? Mas isso aí depende de quem usa, pá. Quer dizer, quem convoca os meios para fazer a performance, seja lá ele qual for, claro que agora há outro tipo de meios. E há uma coisa que eu acho que também gostava de dizer em relação aos registros. Registro é, por exemplo, também a caixa, não é? É um registro. E outra coisa são documentos, pá. É documentar através de meios que se registros, ok, tudo bem, mas há aqui uma... Bom... Sim.
Exato. Sim. Posso responder? Não, eu percebo, mas isso acho que acaba por ser quase uma falsa questão, porque os meios estão aí e usam-se, não é? Quer dizer, agora, eu não creio que, de repente, tudo se submeta ao facto de eles existirem e a coisa ficar condicionada por causa disso. Não. Quer dizer, depende da proposta do projeto. É óbvio que a maneira como se propaga, quer dizer, o sítio onde chega, não é? Ou, quer dizer, nós fizemos o espetáculo de variedades para uma escola de belas artes, não é? E viu quem viu, e há estas memórias que de repente podemos ter inventado e se calhar até nem houve, e estamos todos aqui a inventar e não houve nada, não é? E inventámos e agora reavivou-se a coisa. E até podemos pôr no Facebook e de repente, etc. Pronto, mas isso não é Second propriamente... Life. Isto é uma Second Life. Ah, e... Não, olha... Olha, o Silvestre Pestana está a trabalhar com o Second Life, ele tem um... Mas deixa-me só dizer-te uma coisa, em relação a... Aqui o chat pode dizer umas coisitas. Vamos tentar distinguir performance em si, digamos, despida de toda e qualquer outra coisa. E nós teríamos, nomeadamente, a performance vinda do vídeo. Eu podia falar no cinema, mas prefiro falar no vídeo por razões óbvias. Se nós percorrermos a história, agora, dar-me a mais jeito de dizer a história da pintura, em lugar de dizer a história da arte, nós verificamos que o autor da pintura está fora da pintura, em termos da figuração, em termos do figurativo, fora da pintura, e vai-se servindo, inclusive, de certos estratagemas, fazendo de conta que é o São Paulo, ou metendo-se no meio da multidão, vai assumindo cada vez um mais notório protagonismo. E, na minha modesta opinião, a performance tem muitíssimo a ver com a questão da individualidade, com a questão do fazer, diferentemente do feito, diferentemente da obra de encomenda, com aspas ou sem elas. E, portanto, o assumir, o fazer, o assumir o autor é, na minha opinião, aplicável inclusive ao vídeo. Porque um vídeo pode utilizar outros corpos, outras almas, perdoem a expressão, ou pode utilizar, na linha da performance, no sentido depurado do termo, pode utilizar, digamos, numa autoria plena, porque, na minha opinião, a performance busca, não quer dizer que encontre, busca. Depois há um aspecto aí que também gostaria de tocar, ao menos, que é a performance pode, como a pintura, como a literatura, como qualquer outra coisa, pode ocupar-se mais fortemente com o espaço, ou mais fortemente com o tempo. Agora, se a performance se ocupa do tempo, e quando o tempo entra em jogo, portanto, aí cuidado, aí então é muito cuidado, se nós não estaremos a confundir a pluralidade de tempos do emissor e do receptor com aquilo que a performance não só recomenda, mas ao que obriga por conceito, que é a coexistência no mesmo tempo-espaço de emissor e receptores.
Porque essa questão dos registros, nesta acessão que estamos aqui a aceitar, a utilizar, é uma outra coisa. É uma outra coisa. E é uma outra coisa não apenas em termos do tempo, mas em termos de espaço. Eu devo, não aceitar isto que eu vou dizer. Eu vou fazer uma crítica aqui a esta organização. Estou meio a brincar, meio a sério. Não é crítica, obviamente. Eu não vi as performances como gostaria de ter visto. Por minha culpa também, muito, não é? Porque senão punha-me logo num lugar. Mas eu provavelmente